Quando vocês batem nas mesmas autoridades que eu e Paulo batemos, e não são poucas, inclusive no State Department, certa vez uma diretora falou, né? Olha, eu não sei o que vocês fizeram, mas vocês sacudiram a administração Trump de maneira que todo mundo sabe de vocês, todo mundo sabe do que está acontecendo no Brasil. Nesse momento você dá aquela risada interna, né, de satisfação, da certeza do serviço bem feito. E aí, quando tentam nos bypassar e acessar essas autoridades, elas nos acessam. Paulo, Eduardo, quem é esse fulano aqui? Quem é esse plano? Ó, recebi aqui um e-mail assim, assim, assado. E aí, filho, eu falo, ó, esse daí é 71. Não, esse cara aqui é gente boa. Não, vale um encontro. Aqui você vai perder tempo. Por causa disso, disso, disso. Então você acaba gerando uma confiança das pessoas que estão no meio do jogo. E isso daí é muito mais do que gratificante. Gratificante fica só para massagear o teu ego. Isso daí é essencial no momento que a gente está vivendo no Brasil para evitar acordos do tipo caracu, para evitar de ser bypassado e para que o projeto siga adiante, como graças a Deus tem seguido de maneira muito boa. Estou muito feliz com os resultados. Vocês também estão felizes com o Alexandre de Moraes com dificuldade de ter um cartão de crédito? Mas além da felicidade, como eu falei, gratificante para o ego, existe o resultado prático disso, que é nenhum dos outros ministros quer levar essa vida de merda que o Alexandre de Moraes está começando a levar agora. De que adianta você ter a tua esposa em processos bilionários se o dinheiro que você ganha, você não vai conseguir comprar, Alexandre de Moraes, o seu vinho de $15 mil ou o seu relógio de mais de $100 mil. Vou agora, me permita agora abrir um parênteses aqui e arriscar fazer uma piada que pouquíssimas pessoas vão entender. Alexandre de Moraes, seu cafajestinho. Hã? Não adianta não. Nós estamos muito bem posicionados. Claro, nós estávamos ali na iminência das tarifas serem anunciadas. Que, lembrando, eu sempre disse publicamente, a decisão das tarifas foi do presidente Trump, mas nós sabíamos, tinha agendado a reunião com o presidente Trump. A reunião aconteceu no dia 4 de julho. Então é normal que no dia 7 de julho, Trump foi lá, na primeira coisa, 4 de julho é feriado dos Estados Unidos, dia 7 de julho foi segunda-feira, a primeira coisa o Trump se manifestou. Se eu não me engano, no dia 10 de julho vem as tarifas. Dia 9 ou 10 de julho. Aliás, foi dia 9 de julho, um dia antes do meu aniversário e na data das mais importantes, não a mais importante, né? Eu acho que é a mais importante para todos os paulistas. Eu não sou paulista de nascença, sou de coração, mas é da Revolução de 32, 9 de julho, MMDC. A gente não segue ninguém, a gente que conduz. Dias depois do dia 9 de julho, o Eduardo conversa com o Jair sobre a nota que seria publicada em seu nome. Lembra? Dia 7 o Trump fala, dia 9 o presidente Bolsonaro ainda não tinha manifestado não tinha se manifestado sobre o tema. Então, o Jair Bolsonaro, ao que parece, ele estava pensativo sobre uma declaração acerca das tarifas. Aí você imagina a quantidade de pessoas que ele tem contato, que o cercam, que falam para ele, pegou mal, tarifa não, etc, e tal, enfim. É complicado. Porque os pau-mole estavam lá pro presidente. Não, temos que pegar leve. Eu vou ler a nota, e eu tenho muito orgulho dessa nota, porque eu acho que o tom dela é absolutamente perfeito. Ela diz o seguinte, nota do ex-presidente Jair Bolsonaro. Recebi com senso de responsabilidade a notícia da carta enviada pelo presidente Donald Trump ao governo brasileiro, comunicando a criação da chamada tarifa Moraes. Então isso foi no dia da comunicação da tarifa Moraes. Mas já depois da comunicação do presidente Trump. O Trump ele tinha feito uma série de posts, né? Acho que foram 3 dias pelo menos de posts, alguma coisa assim. E depois, ao final, veio a tarifa naquela carta feita para o Lula. Que essa tarifa, acho que foi dia 9 de julho. E demorou um tempinho ainda para o Bolsonaro fazer a declaração. E isso está me deixando um pouco inquieto. A medida é resultado de... Olha que perfeição. Chamada tarifa Moraes. Primeira frase
da manifestação do presidente Bolsonaro, ele já está dando o nome que ele quer que a imprensa chame. A medida é o resultado direto do afastamento do Brasil dos seus compromissos históricos com a liberdade, o Estado de Direito e os valores que sempre sustentaram nossa relação com o mundo livre. O Paulo está lendo aí a sugestão de nota para o Jair Bolsonaro. Isso jamais teria acontecido sob meu governo. Isso jamais teria acontecido sobre o governo Jair Bolsonaro, que seria para ele assinar essa nota. Quem falou de economia aqui? Não. O resultado é o afastamento do Brasil com os compromissos históricos de liberdade e Estado de Direito. Aí ele vai. Essa caça às bruxas, termo usado pelo próprio presidente Trump, isso ele manteve na nota dele, não é apenas contra mim. É contra milhões de brasileiros que lutam por liberdade e se recusam a viver sob a sombra do autoritarismo. O que eu tenho pedido no Paulo Figueiredo Show há séculos? Que o presidente pare de dizer essa é uma perseguição contra mim. Eu digo, essa é uma perseguição contra você. Eu só estou no caminho das pessoas. E repara só, né, que é a mesma coisa. O Paulo está muito certo. Claro, também, né, jornalista. É o que a imprensa tenta fazer comigo. O que a imprensa tenta fazer? Ela tenta descredibilizar a grandiosidade da anistia, a necessidade dela. Tenta reduzir isso a algo pueril, a algo que seria apenas algo pessoal do Eduardo. É o Eduardo Bolsonaro brincando de um conflito entre as duas maiores democracias do Ocidente para preservar apenas o pai dele. Então a imprensa ela quer botar essa narrativa aqui. Ela quer colocar a narrativa de quê? De que o Eduardo ele só quer anistia, não é para todos, mas para somente o seu pai. E aí o Paulo bate na tecla de que não. O que está em jogo é a liberdade de expressão, de imprensa, de consciência e de participação política. Ele manteve isso. Conheço a firmeza e coragem de Donald Trump na defesa desses princípios e ele já demonstrou mais uma vez que não recua diante de tiranos. Olha que nota perfeita. O Brasil caminha rapidamente para o isolamento e a vergonha internacional. A escalada de abusos, censura e perseguição política precisa parar. O alerta foi dado e não há mais espaço para cinismo ou omissão. Aí, a parte que eu pedi para colocar. Peço ao Congresso... E olha o plano sendo colocado em prática lá atrás, a despeito do presidente Bolsonaro. A despeito. Porque ele não seguiu essa nota na íntegra. Ele tirou a tarifa Moraes, tirou essa parte. A tarifa Moraes, gente, é magnífico. Porque você, em duas palavras, né, a gente colocou até com um hífen ali, em uma expressão, você consegue botar na cabeça das pessoas a raiz do problema. Qual é a raiz do problema? É o Alexandre de Moraes. Quando você fala tarifa Moraes, se vocês forem ver os meus tweets, as minhas declarações no Facebook, etc., né, as minhas legendas lá no Instagram, eu sempre coloco lá tarifa Moraes, eu boto para todo mundo entender perfeitamente, a tarifa Moraes de 50%. E só o Brasil está tomando 50% dessa última leva. É para você sacramentar e colocar na cabeça das pessoas aquilo que está acontecendo. Essa jogada não é de marketing, é de comunicação. É uma transparência para você entender facilmente, para qualquer pessoa entender facilmente que o Moraes é que é o culpado por aquilo, e não Lula. Como quis, inclusive, o PL, né, através... E aí fica a minha crítica aqui ao Duda Lima, que fez várias peças colocando o Lula no centro da atenção. Não é o Lula. É o Moraes. Poxa, Eduardo, mas se a gente bater no Moraes, isso daí teve até parlamentar falando, né? Se a gente bater no Moraes, a gente pode sofrer represália. Eu sei disso. Eu tô aqui no exílio. O Paulo não pode voltar para o país dele, a gente sabe disso. Mas o negócio é o seguinte: se 100 deputados fizerem isso, o que o Alexandre de Moraes vai fazer? Vai para cima dos 100? Olha que fotografia perfeita você fica para não haver dúvida e para constranger qualquer jornal de esquerda, inclusive do mundo, querer dizer que o Brasil não vive uma ditadura. Eles vão ter que reconhecer que vive uma ditadura. Agora, é o que eu falo, haverá sacrifício. Esqueça, se você é um político, ou se você está dentro do PL, esqueça que você vai ter um mar calmo para navegar. Vai ser sacrifício, pancadaria, ranger de dentes, segurar a onda, resistir. Mas a vida é sobre isso. Nós somos aquele 10%, né? Nós somos o fazendeiro do filme Patriota, lá do Mel Gibson. Nós somos aqueles fazendeiros que se revoltam, né, contra a ditadura, né, contra as ordens da coroa britânica de aumentar o imposto do chá, que se reúne, pega em armas e vai para cima. Tem um meme muito bom do Trump Jr. que ele botou no dia da independência dos Estados Unidos, que é uma cena famosa daqueles soldados norte-americanos com aquele cabelinho lá de época do final do século XVIII, eles num barco indo para o combate, e aí
Um deles fala, né? Aí vem o meme. Aí um deles lá falando: Senhor, falando provavelmente o comandante deles, nós temos que voltar, porque um juiz de primeiro grau, eles falam district judges, né? Um juiz de primeiro grau disse que a gente não pode fazer isso que a gente está fazendo. É claro que é um meme. Mas se o líder daquele barco fosse seguir a ordem desse juiz de primeiro grau, ele retornaria e não teria feito a independência dos Estados Unidos, que depois resultou numa Constituição, numa emenda, e cerca quase 250 anos de um período estável daquele que se tornou o farol das liberdades e da democracia no Ocidente, o exemplo a ser seguido. Então a gente não pode seguir as ordens do Alexandre de Moraes e de nenhum tirano. Rebelar-se diante disso é obrigação se você está nesse campo de batalha. É claro, eu não quero que você pegue ali a ponta do fuzil do inimigo, bote na sua cabeça e aperte o gatilho. Você vai ter que fazer isso daí com inteligência. Mas é agora ou nunca. Entendam, não teremos outra oportunidade para resgatar o nosso país.